Oi, Mari. Então, continuando, tá? Então, a gente falou sobre o átomo, que é a unidade que constitui a matéria. Esse átomo ele é formado ainda por partículas menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons, cria essa imagem mental aí na sua cabeça. Eles ficam numa região central. Então, imagina aí uma bolinha e em volta dela você tem outras bolinhas menores que ficam girando, se movimentando, tá? As bolinhas menores são os elétrons. Então, eles estão mais externos no átomo, eles estão mais disponíveis. Sendo assim, eles precisam se organizar. E essa organização no átomo dos elétrons a gente chama de distribuição eletrônica, tá? Eu coloquei de novo uma imagem que eu acho que talvez possa ajudar a sua mãe a te auxiliar na realização da atividade. Essa distribuição dos elétrons, das partículas negativas, ela é muito importante a gente conseguir entender, porque ela que vai determinar que tipo de combinação o átomo pode fazer com outros átomos, tá? Então, assim, imagina que você tem uma folha de papel, tá? E nessa folha de papel tem uma imagem desenhada. A gente vai dividir essa folha em partes menores. E daí, em cada parte menor dessa, você vai ter um pedaço dessa imagem, tá? Então, uma foto sua. Então, a gente vai dividir essa foto sua em vários pedaços menores. E daí, a gente vai ter um pedacinho, vai ter o seu nariz, em outro pedacinho vai ter a sua boca, tá? Então, imagina que a gente faz isso com a eletrosfera do átomo, aquela região que fica para fora do núcleo, onde tem os elétrons. Em cada pedacinho dessa divisão que a gente fez, a gente vai ter uma quantidade diferente de elétrons, tá? E essas divisões, elas vão receber uma identificação, a gente vai dar um nome para elas. Eu vou ter a região, um pedacinho da região da eletrosfera, que eu vou chamar de S. Eu vou atribuir a letra S para identificar esse pedacinho. Eu vou ter um pedacinho que eu vou identificar com a letra P, um outro com a letra D, um outro com a letra F. Imagine que cada um desses pedaços, eles vão ter tamanhos diferentes. Então, eu vou ter ali quantidades diferentes de elétrons. No pedacinho S, eu tenho até 2 elétrons. No pedacinho P, que ele é um pouquinho maior, eu posso ter até 6 elétrons. O pedacinho D, eu posso ter até 10 elétrons, então ele já é mais um pouquinho maior ainda. E no pedacinho F, eu tenho até 14 elétrons. Eu vou organizar esses pedacinhos em uma sequência, que é o que a gente chama de distribuição eletrônica, tá? A sequência, para você, acaba tendo que ser memorizado. Então, eu vou ter assim, ó, 1S2. Então, eu tenho o quadradinho 1 do tamanho S. Aí, eu tenho o segundo quadradinho do tamanho S, 2S. Aí, eu tenho o segundo quadradinho do tamanho P, 2P. E eu vou seguindo essa lógica. Então, eu tenho 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Na sequência, vai vir o 4S, o 4D, o 4P, o 5S, o 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D e 7P. Se a gente estivesse na sala, eu ia fazer esses pedacinhos para você poder usar, mas a gente não tá, tá? Então, eu espero tentar ajudar da melhor maneira possível, assim, de longe. Cada um desses pedacinhos, lembra que cabe uma quantidade diferente de elétrons, certo? E conforme a gente organiza eles nessa sequência de número, 1, 2, 3, é como se a gente estivesse seguindo um caminho,
ok? Uma ordem. Às vezes alterna, por quê? Porque um quadradinho, ele precisa de mais energia para poder ter aqueles elétrons, ou precisa de menos energia. Então, a ordem que a gente está seguindo é a ordem de energia, tá? Aqui na imagem tem um esquema com setas, que é o que a gente chama de diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama, ele leva em consideração a ordem de energia de cada um desses quadradinhos, o S, o P, o D e o F, tá? Quanto de energia aqueles elétrons precisam para permanecer nesse quadradinho, certo? E daí, quando a gente faz a distribuição desses elétrons, então vamos supor, eu tenho um átomo que tem 10 elétrons, tá bom? Então, eu preciso organizar esses 10 elétrons nos quadradinhos. Então, eu vou começar pelo quadradinho 1s. No quadradinho S, cabem 2 elétrons. Então, eu vou colocar 1s2. Dos 10 elétrons, 2 ficaram nesse quadradinho. Aí, o próximo quadradinho é o quadradinho 2s. Cabem 2 elétrons também. Então, a minha sequência já ficou 1s2, 2s2. Então, dos 10 elétrons, já foram 4. O próximo quadradinho é o 2p. No quadradinho 2p, cabem 6 elétrons. Então, eu vou ter a nossa sequência ficando assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Então, 2 com mais 2 com mais 6, 10 elétrons. Então, eu distribuí nos quadradinhos, que a gente chama de subníveis, tá? Eu esqueci de falar que esses quadradinhos, eles são chamados de subníveis. Eu tenho 4 tipos de subníveis. São organizados nessa sequência. 1s2, 2s2, 2p6. Conforme o átomo tem mais elétrons, eu vou colocar mais quadradinhos, tá? Esse é o princípio. E daí vai ter alguns exercícios que vai pedir para você dizer quanto vai ter lá no último quadradinho para esse átomo. Então, por exemplo, esse átomo que tem 10 elétrons, que ele tem um nome, é o neônio, tá? O neônio, ele tem 10 elétrons. O último subnível tem 6 elétrons, tá? Essa é uma possível maneira da gente pensar na distribuição eletrônica nessa situação que a gente está à distância, tá bom? E daí eu vou gravar uma última partezinha de vídeo pra gente entender as ligações químicas, tá bom? Então, até já de novo.